Aleluia, graça e paz, queridos. A gente cantou ali, passei tribulação, e durante essa semana, a preparação dessa palavra, assim, o inimigo sempre tenta tirar a nossa paz. Então foi uma semana difícil, assim, de preparação e tudo. E ontem, vindo para cá à noite, eu acho que mais uma tentativa, assim, do diabo de tirar a paz, bateram no meu carro. E aí eu desci do carro, olhei, assim, a princípio não tinha nada ali, não aconteceu nada. Eu abençoei o rapaz e segui meu caminho e vim até aqui. Aí quando eu cheguei aqui eu pensei, eu vou olhar se não quebrou as lanternas do carro ali, se não quebrou nada. Olhei e não tinha nada. Mas o nosso Deus, ele é especialista em transformar o mal em bem. Antes da batida, o meu carro tinha um problema que ele não estava abrindo o porta-malas direito. Após a batida, ele está abrindo e fechando. Livremente, né? Então, o nosso Deus é um Deus tremendo. E eu tinha uma plena convicção de que a minha paz não poderia ser roubada naquele momento, né? Então, o inimigo vai tentar, o inimigo vai querer atrapalhar, mas a gente não pode perder a paz. Amém? Aleluia! Vamos abrir Salmo 119, 93. Salmo 119, 93. Aleluia. Ali diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Essa palavra que eu vou compartilhar é sobre o logos e o rema. Tá? São duas palavras gregas que significam palavra. Quando eu estava preparando esse material, preparando essa palavra, eu encontrei dois materiais sobre isso também. Um é da irmã que ela é Mary Remons, né? Eu encontrei o material dela e encontrei o material do vô Erasmo sobre isso. E no material do vô Erasmo começa com esse versículo aqui: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. O Logos, o vô Erasmo explica ali que é a palavra de Deus. Ele é a Bíblia. Ele vai de Gênesis a Apocalipse. É a palavra que nos foi entregue pelo Senhor. E o rema é a palavra revelada. Aquela palavra que é viva para a nossa vida. Que ela é para uma situação específica, Deus revela a sua palavra para nós e traz vida para ela. E aí, pode botar de novo ali. E aí até o vô Erasmo, ele dá uma releitura desse versículo. Então ele fala assim: nunca me esquecerei do teu logos, pois é por meio dele que eu tenho rema. Entenderam? Nunca me esquecerei do teu logos, pois é por meio dele que eu tenho o rema. Então, os dois significam palavra, mas o rema é a palavra viva, é a palavra revelada. Então eu não posso ficar só no conhecimento da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no material esse do vô Erasmo, ele diz como é que eu transformo a palavra logos na palavra rema para a minha vida. E ele fala que é através da oração. Quando eu recebo a palavra do Senhor, quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, eu preciso regar essa palavra com oração. E assim, Deus vai produzir o rema, né? O rema é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Então eu peguei aqui as definições que a irmã, a Mary, deu sobre o rema. E ela fala assim, sobre o rema e o logos, né? Ela diz que o logos, ele está nas páginas da Bíblia. Nós encontramos o logos de Deus, isto é, a sua palavra na totalidade. Então o logos está em toda a nossa Bíblia. E o rema, ela diz que quando nós somos discípulos de Jesus, estamos sob a tutela do Espírito Santo. E dele recebemos a cada dia, cada momento, nossa porção de palavra viva. É o pão nosso de cada dia. Este suprimento cotidiano vem ao encontro das nossas necessidades imediatas e é designado pelo nome de rema. Então, a porção diária para a nossa vida da palavra de Deus, ela é o rema do Senhor para nós. A gente pode lembrar lá do povo de Israel, quando eles estavam no deserto, todo dia caía lá o maná.
caía a porção exata de cada um, a medida certa para cada um. Não importava se a família era grande ou pequena, tinha porção para todo mundo. Esse é o rema de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. O vô Erasmo, aí ele dá uma definição para complementar essa, que ele diz assim, eu peguei, o material é bem antigo, batido a máquina, né? E aí ele diz assim, que o Logos é a palavra que Deus pronunciou em geral. É a palavra que Deus falou e está escrita na Bíblia. O Logos, pois, é a palavra de Deus que nos foi dada. Então nós recebemos todo o Logos de Deus, toda a palavra dele. O Rema significa a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo em nós, gerando vida. Deus nos dá o Logos, o Espírito Santo toma o Logos e o repete para nós, fala-nos pessoalmente para nós, e esta palavra se torna vida em nós. Tá? Então a palavra aplicada pelo Espírito Santo gerando vida em nós. Aleluia. O vô Erasmo, ele chega a dizer que aquele Salmo 119, ele é um salmo sobre a palavra, né? Ele fala diversos versículos sobre a palavra. E ele é como se fosse uma oração sobre a palavra. Parece que o salmista está orando. Então essa deve ser uma prática nossa. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e orar para buscar nela o entendimento da revelação, né? Eu gosto de comparar ela com como se o Logos de Deus fosse uma mina de ouro e o rema são as pepitas que eu estou extraindo dessa mina, né? É o precioso que eu estou tirando lá de dentro. E as ferramentas que eu vou usar lá, minha picareta, minha pá, meu carrinho, são a oração, o jejum. Tudo isso são formas de eu extrair aquilo que o Senhor tem de precioso na sua palavra. Tá? Bom, a gente vai olhar na palavra agora, na Bíblia, alguns versículos que tem o Logos e o Rema. Tá? Então a gente vai começar com Mateus 7, 24. Para a gente ver na palavra o Logos e o Rema. Mateus 7, 24. Aqui Jesus fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, lá no original, no grego, ali onde está palavras, está escrito logos, tá? É a palavra de Deus. Então, se eu sou esse que ouve essas palavras e eu pratico elas, eu sou comparado a esse homem prudente, tá? Esse é o Logos de Deus. Agora, vamos abrir em Marcos. Marcos 4, 14. Aqui, Jesus ele vai falar sobre... Ele está falando sobre a parábola do semeador. Então, ele explica... A partir do 1, pode ser... Coloca no 1 para mim ali. Marcos 4, 1. Aí diz assim, Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas, para que vendo vejam e não percebam,
e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra, tá? Então, nesse versículo ali, palavra é o logos de Deus. O que o semeador semeia? Ele semeia o logos, ele semeia aquilo que está contido aqui. É essa palavra que ele vai semear. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai pegar essa palavra que foi semeada e ele vai germinar no coração daquele que ouve. Tá? É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. A nossa obra é compartilhar o que está no logos. Ok? O Espírito Santo é que dá vida a essa palavra. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de busca do Senhor. Eu preciso estar cheio dessa palavra, compartilhar essa palavra e orar por essa palavra que foi compartilhada. E o Espírito Santo vai trazer a vida necessária para essa palavra na vida de alguém. Aleluia. Bom, João 1 agora. Aqui vai falar de novo sobre o Logos. João 1, do 1 ao 3, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bota o 1 de novo para mim. Esse verbo que está escrito ali, em algumas Bíblias, dependendo da versão, está escrito palavra. No original é logos. Tá? Então aqui está se referindo a Jesus e está chamando Jesus de logos. Jesus é a palavra que se tornou carne. Lá em João 1,14 fala que esse logos virou carne e habitou entre nós. Tá? Ele é o logos de Deus. E o último que a gente vai ver agora sobre o logos, tá? Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Aleluia. Então aquela ali, palavra de Cristo, que tem que habitar ricamente em nós, é o Logos. O Logos precisa estar em nós, transbordando. A gente precisa estar cheio dessa palavra ali, tá? E aí agora a gente vai ver o rema, a gente vai ver esse processo de Deus de transformar o rema. Tem um pastor, que é o David Paul Jung-cho, era um pastor da Coreia do Sul. Ele tem uma definição de rema que ele diz assim, que o rema é uma palavra específica para uma pessoa específica numa situação específica. Tá? É uma palavra exclusiva para cada um de nós. Então, um exemplo na palavra sobre um rema. Nós lembramos que o Pedro, um dia ele estava lá no barco, eles estavam numa tormenta e de repente eles enxergam Jesus andando por sobre as águas. O Pedro olha para ele e fala, Senhor, se és tu, mande eu ir ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus fala o quê? Jesus fala, vem. Esse vem de Jesus para Pedro é rema. É uma palavra específica para uma pessoa específica numa situação específica. Talvez se o Tiago tivesse se jogado na água, ele teria afundado, porque a palavra rema era para o Pedro, era específico para ele. Então o rema é essa palavra que vem para a nossa vida, vem revelado. Eu não posso pegar o rema de uma outra pessoa e tentar aplicar na minha vida. Tá? E o Paul Jung-cho, esse o irmão, ele conta que lá na Coreia do Sul, aconteceu uma vez que umas irmãs, elas iam assistir uma missionária que ia ministrar numa igreja. E elas foram para lá para assistir. Diz que era uma noite de muita chuva. Só que na hora de ir para lá, elas erraram a cidade onde essa irmã estava. Foram em outra congregação. Então elas pensaram, vamos agora para a cidade correta. Aí pegaram os jovens lá da igreja e estavam indo para essa cidade. Só que em função da chuva, a chuva acabou levando a ponte que unia as duas cidades. Ficou só água, né, num riozinho, elas tinham que cruzar um rio. Essas irmãs conheciam o Logos de Deus, elas conheciam a palavra, elas conheciam a história de Pedro, elas acreditavam no mesmo Deus que Pedro acreditava. E essas irmãs
pensaram assim, vamos orar para que Deus nos faça andar por sobre as águas. Elas tinham conhecimento do Logos. Elas se ajoelharam, não foi todo mundo que estava ali, foram 3 irmãs. Os outros não quiseram participar. Mas essas 3 irmãs deram as mãos e de joelhos falaram, Senhor, o Deus de Pedro é o nosso Deus. A fé de Pedro é a nossa fé. Assim como Pedro andou sobre as águas, nós queremos andar sobre as águas. E elas deram um passo de fé. 3 dias depois, elas foram encontradas mortas, boiando. Por que elas morreram? Elas tinham o Logos, mas elas não tinham uma coisa. Elas não tinham o rema de Deus. Às vezes, nós naufragamos na fé porque queremos andar aonde nós não temos o rema de Deus. Aonde Deus não nos chamou para andar. Então é muito importante nós andarmos pela revelação da palavra. Se eu ando só pela minha cabeça, eu posso cair num buraco, eu posso me dar muito mal. Então eu preciso ter a revelação do Senhor. E a revelação, ela vem antes de todas as coisas. Deus manda primeiro a sua palavra. Depois ele vai confirmando na minha vida até que o rema acontece. O rema, ele traz glória para Deus. Ele traz honra para o Senhor. Quando ele é concretizado, é glória para ele, porque ele cumpriu a sua palavra e porque ele está se manifestando ali. Tá? Quando a gente recebe um rema, a gente fica com ele guardado ali no coração e quando ele se manifesta, aquilo traz alegria, aumenta a nossa fé, nos traz vida. Então o rema é essa palavra viva que a gente precisa buscar do Senhor. E a gente tem que cuidar para não confundir ele com arrogância espiritual. Eu posso achar que aquilo ali que eu estou fazendo é palavra do Senhor, mas eu estou sendo arrogante. Então eu preciso cuidar. Eu preciso ser sensível ao Espírito. Vamos ver alguns versículos sobre o rema, tá? Então Romanos 10, 17. Vai falar sobre o rema de Deus. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Palavra ali é rema. Então como é que a fé vem? Quando eu recebo o rema de Deus. Provavelmente todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente ouviu uma palavra que virou a chave na nossa cabeça. E nós passamos a acreditar no Senhor e entregamos nossa vida para Ele. Tem algum momento que tudo fez sentido. Algum momento que a palavra foi revelada. E aí eu entrego a minha vida para Jesus. Tá? Eu lembro de um rema que eu recebi. Antes nós tínhamos uma sede lá na Monteiro. E lá na Monteiro, eu lembro que eu sentava... era como se fosse assim, e do lado direito sentavam os jovens. Então sempre que eu vinha para o culto, eu sentava do lado dos jovens com os meus amigos. Eu me converti com 17 anos. Naquele dia, eu sempre morei na Zona Sul. Para ir até Monteiro, eu pegava 2 ônibus, né, ida e 2 ônibus volta. Naquele dia, eu tinha uma passagem só. Daí eu pensei assim, bom, eu vou pegar o primeiro ônibus, pego até o Praia de Belas, depois eu caminho até a Monteiro, e da Monteiro eu pego uma carona para voltar para casa, que meu discipulador, ele me dava carona para voltar. Aí eu fiz isso na cabeça. Só que eu fui para lá muito triste, porque eu tinha uma passagem. Eu fiquei pensando, até cobrando de Deus, né? Bah, Senhor, estou te servindo aqui, tem uma passagem. Fui triste para lá. Naquele dia eu entrei no culto, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu entrei no culto não querendo falar com ninguém, sabe? Em vez de sentar com jovens, eu sentei do outro lado, que é onde sentavam os casais com os filhos. Me escondi atrás dos casais lá. Fiquei no canto, eu pensei assim, ninguém vai me ver aqui, não preciso falar com ninguém, assisto o culto e vou embora. Não tinha culto pela internet, né? Eu não podia fazer isso. Então eu fiquei lá. E aí começou o louvor, tal, fechei os olhos, fiquei lá louvando. De repente eu senti uma mão assim no meu ombro. Aí eu abri os olhos. Era o irmão que estava ministrando o louvor. Ele tinha descido e veio falar comigo. Aí ele disse assim, o Senhor está me dizendo que Ele é a tua verdadeira alegria e Ele é o teu sustento. Ninguém sabia dessa história, né? Foi uma revelação do Senhor, um rema de Deus. Até hoje, toda vez que a área financeira dá uma abalada, eu lembro quem é a minha alegria e quem é o meu sustento.
É um rema que produz vida e produz fé. O dinheiro pode acabar, mas o Senhor permanece. O meu Senhor permanece. Então esse rema me trouxe vida, me trouxe algo novo, algo que eu me seguro. Eu tenho um rema na área financeira. Eu posso descansar porque ali tem vida, independente das situações lá fora, tá? Então essa é a ideia do rema. Ele traz fé para a nossa vida. Então imagine assim, alguém que está passando por problemas, se a gente pudesse colocar o Jó e sentar do lado do Jó. Jó, estou com uns problemas na minha vida. Aí o Jó, vem cá que eu vou conversar contigo. Ele tem rema em quase todas as áreas da vida dele, né? Então as coisas que a gente passa, elas vão produzir rema para nós. Lembram do meu carro? Às vezes a gente precisa de umas batidas santas na vida para ajeitar as coisas, né? Para funcionar, para deixar perfeito. Aleluia. Mateus 4:4, tá? Vamos ver uma outra utilização do rema. Mateus 4:4. Aqui é a tentação de Jesus. Jesus está há 40 dias sem comer, tá? Esses dias eu fiz jejum e aí depois eu estava olhando no Instagram, eu vi uma foto de um prato de massa. Nossa, eu quase comi a tela do celular, né? Aí imagina Jesus há 40 dias sem comer. Devia ter aquelas pedras arredondadas e o diabo falou, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras aí em pães. Imagina, essa tentação é forte, é difícil. E aí Jesus fala assim, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra ali é rema. Então, do que o ser humano vai viver? Da palavra revelada. E olhem o tempo verbal, procede. Não é procedeu e não é procederá. Ela está acontecendo agora. É dessa palavra que eu vou viver. É essa palavra que eu preciso buscar lá no meu secreto. A palavra revelada para aquele momento ali. Jesus usa a palavra de Deus viva para rebater a tentação do diabo. Para mandar o diabo embora. E é interessante que depois o diabo vai pensar assim, ele usou a palavra, vamos usar a palavra também. Aí o diabo pega o Logos lá, ele pega um versículo de Salmos e tenta Jesus com Salmos. Ele fala, está escrito tal coisa, né? Pode te atirar, que está escrito que os anjos vão te sustentar, tu não vai machucar os pés nas pedras. Ele usa o Logos ali, o conhecimento da palavra. Mas Jesus pega de novo o rema e ele diz para não tentar a Deus. Né? Então, a palavra revelada, ela é importantíssima para a nossa vida, até para mandar o diabo embora. Tá? Nas 3 tentações que acontecem ali, Jesus usa 3 versículos do livro de Deuteronômio para mandar o diabo embora. Ele usou um livro só e conseguiu mandar o diabo embora com aquela palavra revelada. Então, quando eu tenho revelação da palavra, eu mando o diabo correr. Ele não resiste porque eu tenho revelação. Eu me apoio na revelação que o Senhor deu. Amém? Né? A gente precisa confiar na palavra do Senhor, precisa saber que Ele é poderoso e que a sua palavra é viva e eficaz. Aleluia. Agora, um livro depois, Marcos 14:72. Marcos 14:72. A gente vai ver vários versículos, tá? Não percam a paciência comigo. Marcos 14:72. Aqui seria um rema de uma coisa ruim, né? Uma revelação que o Senhor trouxe de uma coisa ruim que iria acontecer. No mesmo instante, o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Então ali o Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Durante a ceia, Jesus falou para ele, olha, tu vai me negar. E aí isso ali foi um rema, uma revelação do Senhor, tá? O Japa, uma vez ele contou uma história de um rapaz. O rapaz tinha se envolvido com drogas, aí tinha se convertido, mas ele estava querendo voltar para a velha vida das drogas. E ele recebeu um rema de Deus. Um irmão falou para ele assim, olha, Deus está dizendo que se tu voltar para a cidade tal, tu vai morrer. Não é para te voltar para lá. O rapaz ouviu esse rema, ouviu essa revelação,
mas ele não foi obediente à palavra. Ele voltou para lá e ele realmente morreu. Então o rema, ele pode ser um alerta de Deus também para a nossa vida. Deus pode estar nos poupando de coisas, só que eu preciso ser obediente ao rema, obediente à revelação, tá? A gente tem um bom exemplo na palavra que é o jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: conhece os mandamentos? Ele pergunta quais e Jesus fala. Né? Jesus explica os mandamentos. Ele fala: ó, tudo isso aí, ó, tá pronto na minha vida. O Logos tá em dia. Aí Jesus ama ele e fala, traz o rema, né? Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. O Logos estava em dia. Mas quando ele recebeu o rema, ele deitou o cabelo. Né? Ele caiu fora. Ele se mandou. O rema, para ele, não servia. A revelação, ele não queria na vida dele. Então ele acabou rejeitando a palavra do Senhor e fala que ele triste foi embora porque ele era dono de muitas propriedades. Então nós precisamos cuidar na nossa vida. O rema, às vezes, vai doer. O rema vai ser difícil. Mas o que eu faço? Eu obedeço o rema ou eu deixo ele de lado? O rema é vida. Se eu não obedecer o rema do Senhor, a palavra revelada, eu não tenho vida. Então eu preciso cuidar, eu preciso buscar essa vida que o Senhor tem para mim. Aleluia. Lucas agora, Lucas 2:19. Pode ser antes, Lucas 1:38. Antes tem um rema ali. Lucas 1:38. Aqui é um rema sobre Maria, tá? A Maria, aparece um anjo para ela, fala que ela vai ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias, e aí a Maria disse assim: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Em algumas traduções ali fala que aconteça comigo conforme a tua palavra. Palavra ou falou, no original é rema. Então a Maria, ela entendeu a mensagem do anjo e ela falou: que aconteça comigo conforme o teu rema, conforme esta revelação. Tá? A Maria, e aqui olha só o que a Maria diz, ela é a serva do Senhor, a escrava. Ela não se importou com as consequências. Aqui a Maria, ela não está casada ainda. E se o José não acreditasse, ela poderia perder a vida. Mas o rema produziu tanta vida nela, tanta fé nela, que ela não se importou mais com as consequências. E ela disse: pode acontecer comigo conforme a tua palavra. Tá? É legal, uma piadinha sobre a Maria, né? Ela teve um rema sobre o Logos. Né? Ela teve uma revelação sobre aquele que seria o Logos, aquele que seria o Messias, o Filho de Deus. Pensando na Maria, imaginem assim, ela certamente, antes de ter a revelação de que seria a mãe do Messias, ela deve ter ouvido várias profecias sobre a vinda do Messias, tá? Ela ouviu várias coisas. Lá em Gênesis fala que o descendente da mulher pisaria a serpente. Lá em Isaías fala que ele morreria pelos nossos pecados. Então imaginem que ela ouviu várias dessas profecias, tá? Ela tinha lá na mente dela essas profecias armazenadas. Quando ela recebeu o rema, ela entendeu que aquelas profecias apontavam para a vida dela. O Messias nasceria através da vida dela. Esse é o poder do rema na nossa vida. Quando eu recebo um rema de Deus, eu entendo que aquilo ali é para a minha vida. Deus está falando comigo diretamente. Ele está revelando a sua palavra para mim, tá? Me trazendo vida. Agora, o 2:19, Lucas 2:19, a Maria vai nos ensinar aonde a gente deve guardar o rema, tá? 2:19 fala assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Palavras ali de novo, rema. Então ela guardava no coração. Tem um versículo que diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é lá no meu coração que eu vou guardar o rema de Deus. E dali vai produzir essa vida, tá? Então eu tenho que guardar a revelação do Senhor ali. Eu sempre comento assim para os irmãos, né, que eu sempre tenho um caderno durante os cultos. Eu gosto muito de anotar a pregação, anoto a ministração. Às vezes, quando algum irmão ora em línguas aqui e vem a revelação, eu anoto.
Às vezes não é nem para mim, mas eu estou anotando, né? Estou registrando, porque eu aprendi uma coisa. Que Deus, ele sempre fala, mas eu nem sempre ouço. Então eu deixo registrado para que depois eu possa consultar de novo e às vezes eu recebo uma revelação de uma palavra que o Senhor já falou. E eu tenho um exemplo de um rema na área de relacionamentos. Ontem eu compartilhei com os jovens sobre isso, né? Que eu me converti em 2002, e em 2003 nós tivemos um retiro sobre relacionamentos. E naquele retiro, Deus deu uma palavra de que ele estaria formando casais entre os irmãos que estavam ali no retiro, e ele me deu um rema de que eu teria uma esposa. Aí eu, bem feliz, anotei, né? Registrei esse rema. Capaz que vou perder essa bênção, né? Aí registrei, anotei. Depois que os irmãos trouxeram essa palavra, tocou um louvor, né? Os irmãos tocaram um cântico lá, que era sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, né? Vem reinar em mim também. E aí eu associei, né, essa palavra com esse louvor. Ficou guardado assim no meu coração aquilo ali. Então toda vez que eu estava num culto e tocava esse louvor, eu lembrava da promessa do Senhor. E aí eu já cobrava, Senhor, minha esposa, né? Eu ficava ali na cobrança. E por vários anos, né, isso aconteceu. Vários anos. Aí um dia eu fui rever essas minhas anotações. Estava lá olhando os cadernos, tal, revendo, anotando algumas coisas. E aí eu vi uma coisa. Eu não tinha anotado que Deus me daria uma esposa. Eu tinha anotado que Deus me daria uma família. Essa era a promessa do Senhor. E aí eu entendi uma coisa. Se Deus tivesse me prometido uma esposa, seria algo para o Luiz, né, assim, algo egoisticamente para o Luiz. No propósito de Deus era muito maior. Então ele tinha me prometido uma família. A família começava com a esposa, mas o objetivo final era uma família. Depois que eu entendi aquilo ali, um pouquinho depois, eu comecei a me relacionar com a Débora, que é a minha esposa, e nós casamos. Então, do dia que eu recebi a palavra, 2003, até o nosso casamento, 2008, são 5 anos. Eu levei 5 anos para entender a revelação da palavra que o Senhor já tinha me dado, né? E aí eu pergunto, você tem registrado aquilo que o Senhor tem te falado? Está anotado? É importante anotar, porque depois eu posso consultar. E a palavra fala que nós somos aqueles que fazemos Deus lembrado das suas promessas para nós. Então eu preciso lembrar Deus, Senhor, tu me prometeu, né? Eu lembro do Caleb. O Caleb lá, 40 anos depois que ele tinha recebido uma promessa, ele veio lá cobrar, né? Senhor, a minha força é a mesma, os meus olhos são os mesmos, eu quero a terra lá que tu me prometeu. E ele herdou a terra. Então a gente precisa lembrar o Senhor das suas promessas. Só que se eu não registro, eu perco. Eu posso perder. Às vezes Deus tem coisas específicas. E aí eu anoto e espero o tempo de Deus acontecer na minha vida. Quando ele acontece, o rema vem e aí a alegria é tremenda. Hoje parece que eu sempre fui casado, sabe? Aquele sofrimento daqueles tempos, parece que foi embora. Parece que eu sempre fui casado. E agora com as gurias parece que eu sempre tive filhos, né? Às vezes eu venho para o culto, parece que está faltando alguma coisa se as gurias não vêm, né? Então a gente tem que buscar em Deus revelação da sua palavra para as nossas vidas. Aleluia. Vamos avançar um pouquinho. Lucas 2, 29 agora. No mesmo texto ali. Aqui é Simeão. Ele era um homem de Deus e ele tinha recebido um rema de que ele não morreria até ver o Messias. E no 2:29 fala assim, depois que ele viu o Messias, ele viu um bebezinho, né? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, segundo o teu rema. Depois que o rema vem, aí eu posso morrer, né? Porque Deus cumpriu o seu objetivo na minha vida. O Simeão está feliz porque o rema se cumpriu na vida dele. E ele não viu um Messias libertando um povo, liderando, ele não viu nada. Ele viu um bebezinho. Ele viu um bebê. E ele falou, Senhor, já pode me levar. Eu vi o teu rema para a minha vida. Eu vi a tua revelação. Aleluia. João 3:34. João 3:34. Aqui diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
porque Deus não dá o Espírito por medida. Aleluia. Antes eu li um texto que falava que quando a gente prega a palavra, né, que o semeador ele prega o logos, ele prega o que está aqui na palavra. E aqui nesse versículo diz que nós anunciamos o rema de Deus. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito do Senhor na nossa vida, para que quando a gente prega a palavra, ela saia com vida, ela saia com poder. Então o rema, ele é acompanhado por esse Espírito que traz essa revelação da palavra. Tá? A gente precisa ter essa fé ao proclamar a palavra do Senhor. Agora João 6,63. Um pouquinho depois ali. 6,63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes falo, que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Essas palavras ali, de novo, é rema, é revelação. Então a palavra que Jesus nos fala, que Ele traz para a nossa vida é rema, é uma palavra revelada, tá? Que eu preciso buscar dia a dia. Ali um pouquinho depois, no 68, os discípulos ouviram um discurso que eles acharam duro, alguns foram embora. Jesus pergunta para os 12 se eles não querem ir também, e aí Pedro fala isso. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, ele disse: o Senhor é que tem o rema. O Senhor é que tem a revelação. O Senhor é que tem a palavra que traz vida. Olha só que revelação Pedro teve nesse momento aqui, tá? E agora, esse aqui vai doer no coração de vocês. Efésios 5, 25 e 26. Esse aqui eu não li para os jovens ontem, deixei para os casais, tá? Quem é casado, se prepara. Aleluia. Se prepara que agora o nível vai subir. Efésios 5, 25 e 26. Diz assim: maridos, já dói no coração, né? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa palavra ali é rema. Como é que o marido vai lavar a vida da esposa? Pelo rema. Pela revelação da palavra. Não basta eu botar minha esposa sentada e começar a ler a Bíblia para ela. Isso pode ajudar. A gente sabe dos benefícios que tem. Mas se fosse só isso, eu podia botar um CD do Cid Moreira lá, lendo a Bíblia, e aí estava resolvida, minha esposa estava edificada. Não basta, porque eu tenho que trazer a palavra revelada para a vida dela. Então eu preciso buscar o rema para limpar a vida da minha esposa. É assim que eu vou limpar a vida dela, com a revelação do Senhor. Lembra que eu comparei com uma mina de ouro? Eu preciso ir lá buscar a pepita e dizer: ó, querida, está aqui. Revelação para a tua vida. E pensando na oração do Pai Nosso, qual é a frequência do pão nosso? Cada dia. Cada dia. Então cada dia eu preciso buscar essas pepitas lá, garimpar, me gastar para trazer para minha esposa a palavra viva. A palavra que é vida, a palavra que vai gerar fé na minha esposa. Então olha a responsabilidade. E quem tem filhos vai fazer isso com os filhos também. A gente vai ter que trazer palavras vivas para os nossos filhos. A gente vai ter que abençoar eles. A gente vai ter que ter comunhão com o Senhor, que gera vida em nós, que produz vida nos nossos filhos. Então olha como é a palavra do Senhor e como tem que ser a nossa vida. E às vezes, isso aqui para fazer leva tempo. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de busca, é tempo de leitura da palavra. Se eu perco tempo com outras coisas, eu acabo tendo uma pouca produção na minha mina. Sai pouco ouro da minha mina. Né? A gente precisa ser o esposo mineiro. Né? Tá sempre lá trabalhando, buscando uma coisa. Tá sujo. Né? Tu sai lá sujo da terra. Mas tu sai com coisas preciosas. E entrega para tua esposa.
Subiu o nível aqui do nosso casamento, né? Subiu. Bastante, né? Então a gente elevou o nível aqui, mas esse é o padrão do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Efésios 6, 17, o último que a gente vai ver aqui sobre o rema, está falando sobre a armadura de Deus. E ali diz, né, 6,17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra aqui é rema. Então a espada do Espírito é a revelação. Eu vou usar essa espada nos meus combates diários. Então quando o inimigo vier me atacar, eu vou usar a revelação para lutar contra ele. Às vezes vem situações na nossa vida e eu preciso da revelação da palavra para poder sair daquela situação, né? Para poder ter a vida de Deus em mim. Amém? Aleluia. Bom, eu pensei aqui, né, em alguns passos para a gente poder obter o rema de Deus, tá? Eu anotei aqui 7 passos, não sei se são só esses, mas é um caminho para a gente poder ter a revelação do rema, tá? O primeiro passo, esse aqui o vô Erasmo enfatiza no texto dele, que é a oração. Tudo tem que começar com oração. A oração é antes de tudo, né? Não é quando eu estou em problema que eu vou orar. Eu preciso orar antes, preparar antes. Jesus tem várias vezes que ele realiza um milagre, e entre os milagres está o tempo dele de oração, de busca pela vontade do Pai. Então a oração é o princípio de tudo. Eu posso olhar na palavra, o logos dele, eu posso conhecer a vontade dele pela palavra, mas eu preciso buscar tudo isso em oração, né? Eu vou regando aquilo ali com oração, para que ela possa produzir o fruto correto, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, para quem dirige, né? Seria o ponto morto com freio de mão puxado. Tá? O que quer dizer isso, né? Imaginem com um carro, estou com o carro ligado, eu deixei em ponto morto e puxei o freio de mão. Então, eu estou esperando pela vontade do Senhor. Eu não estou fazendo nada, né? Eu estou só esperando pela vontade dele. Eu não posso querer produzir um rema na minha vida, tá? Às vezes, alguém pode ter uma inclinação de querer produzir um rema. Ontem eu comentei com jovens, na área de relacionamentos. Às vezes, podem estar querendo induzir alguma coisa para cumprir a vontade deles, né? Querem produzir um rema. Eu sei de um irmão que ele botou alguns sinais para que confirmasse que era aquela irmã que ia casar com ele. Só que os sinais eram assim, tipo, ele passar a manteiga no pão, se o pão cair virado para baixo é porque é sinal que é ela. Né? A probabilidade de cair com a manteiga para baixo é muito grande, né? Seria legal o Espírito Santo virar na hora, né? Ah, não deu, né? Mas às vezes eu posso tentar produzir um rema. Então, esse carro, ele tem que estar desengatado. Se o senhor falar, vai para frente, eu engato a primeira e vou. Se ele falar, volta, eu dou uma ré e volto. Por que o freio de mão está puxado? Porque eu posso colocar ele numa ladeira de acordo com a minha vontade. E aí eu preciso cuidar, né? Tem que ser da vontade do Senhor. Tem que partir do coração do Senhor. O próximo ponto tem a ver com esse, que é desejo divino. Isso tem que nascer no coração de Deus. Não pode nascer no meu. Às vezes eu posso querer uma coisa que Deus não tem para mim. Pegando o exemplo de Adão. Foi do coração de Deus que partiu a ideia de criar uma esposa para Adão. Deus que falou primeiro, não é bom que o homem fique só. Eu acredito que até então Adão nem tinha se ligado que precisava de uma esposa. Ele devia estar ali vivendo no paraíso, tal, estava tudo ótimo para ele. Mas Deus pensou, não é bom esse cara ficar sozinho. Vou fazer uma auxiliadora idônea. E aí Deus deu uma função para ele, que aí ele passou a ter o mesmo desejo que Deus. Ele começou a dar nome aos animais. Cavalo, égua, boi, vaca. Aí ele começou a ver que o paraíso não estava tão perfeito assim. Né? Ele, está faltando alguma coisa aqui. Ele sentiu o desejo de Deus. Né? Eu preciso de alguém. Não tem ninguém igual para mim. E aí ele foi dormir. Quando ele acordou, Deus tinha trazido ali para ele um presente. Então precisa nascer no coração de Deus. Às vezes alguns irmãos falam assim, eu quero ser missionário. E tudo bem, né, querer ser missionário. Mas precisa isso nascer no coração do Senhor. Porque se não nasce no coração do Senhor... Às vezes só o irmão acha que ele é missionário. Todo mundo olha para ele e diz, irmão,
Tu não dorme nem fora da tua casa, né? Tu reclama de dormir na casa dos outros. Ou não gosta da comida. Uma vez eu falei com uma irmã, ela disse que uma das coisas mais difíceis para quem é missionário é a mudança dos alimentos. Que de um país para outro muda muito. Então é mais difícil se adaptar. Se a pessoa tem muita frescura, como é que ela vai ser missionária? Né? Ah, vou ser missionário lá num país que come coisas completamente diferentes. Vai comer aranha lá na China, né? Aí vai reclamar lá. Então, às vezes, a pessoa pode só ela estar enxergando. Não, eu sou... Deus me chamou para ser missionário. Eu sou profeta, nunca profetizou na vida, coitadinho. Né? Então, eu preciso, né, ter... Que isso tenha nascido no coração de Deus. Tem que ter nascido no coração dele para que ele possa manifestar isso depois na minha vida. Aleluia. Quarto ponto. Ele precisa, tudo isso precisa estar de acordo com as Escrituras. Precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso receber um rema que está fora da palavra. Não tem como acontecer isso. Se eu recebo algo que é fora da palavra, eu preciso tirar da minha vida. Né? Eu preciso descartar isso. Eu lembro Tem um homem que uma vez ele teve uma visão de Jesus e Jesus falou para ele assim, ó, completa a minha obra. E aí ele fundou uma religião com base nisso que ele viu. Tá? Pergunto, está de acordo com a palavra? Não está. Porque Jesus concluiu a sua obra. Então ele viu algo que não era do Senhor. E acabou obedecendo essa visão que ele teve. Então a gente precisa conferir com a palavra de Deus. Precisa bater com a palavra. Precisa estar de acordo com a palavra. Tá? Quinto ponto, sinal de confirmação. Eu posso buscar sinais em Deus. Que Deus me mostre, Senhor, é da tua vontade? Na Bíblia a gente tem alguns exemplos de sinais. Né? O Elias ele foi orar por chuva e quando ele orou 7 vezes. Quando ele viu uma nuvem, tamanho da mão de um homem, aquilo ali foi uma confirmação para ele da vontade de Deus. O Gideão ele pega um pelego lá, deixa no chão, daí ele ora para que o pelego fique úmido e o chão seco, depois ele ora para que o chão fique úmido e o pelego seco. Ele pede sinais de confirmação. A gente pode pedir sinais, mas eu não posso depender desses sinais só. Né? Eu não posso ficar assim, exclusivamente só dependente dos sinais, porque os sinais podem me enganar. Eu tive um discipulador que, antes de me relacionar com a Débora, ele me disse assim, ó, mesmo que apareça o nome dela escrito nas estrelas, não quer dizer que é vontade do Senhor. Né? E eu fiquei com aquilo guardado, né, no meu coração. Aí na época eu estava fazendo estágio e tinha que ir no banco e o caixa eletrônico gerava uma senha de letras, né, dá para te tirar o dinheiro e tal. E no meu caixa eletrônico saiu escrito assim, ó, Deb. Né? A minha esposa é Débora, né? Saiu Deb. Aí eu lembrei dessa palavra. Mesmo que apareça escrito nas estrelas, não quer dizer que é um sinal de confirmação. Senão eu poderia pegar e chegar nela e dizer, olha aqui, vamos casar. Né? Aí ela perguntar, quem falou? Banco do Brasil. É. Quem precisa falar é o Senhor. Ele precisa trazer a revelação para a nossa vida. Se ele trouxer a revelação, todos os sinais vão apontar. Depois que a gente começou a andar junto, muitos irmãos vinham confirmar e diziam assim, ó, que bênção que vocês estão juntos. Que alegria ver vocês juntos. Isso confirma para nós também. Seria diferente se a gente começasse a andar junto e os irmãos, vai casar com ela? Né? Ou falar para ela, né? Tu vai casar com ele? Imagina que testemunho triste que seria. Né? Eu lembro que entre nós tinha um irmão que tinha 10 irmãs que tinham revelação, tinham uma palavra de que queriam casar com ele. 10 irmãs vieram falar com ele que tinham revelação de que iam casar com ele. Pelo menos 9 era para estar errado, né? Ele não casou com nenhuma delas. As 10 estavam erradas. Então a gente precisa cuidar. O que é revelação do Senhor e o que eu estou induzindo o Senhor a produzir. Eu preciso cuidar. Rema é revelação. Palavra revelada e vem do alto. E eu preciso cuidar o que a minha alma tenta produzir. Tá? Então, sinal de confirmação. Depois vem o tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor teste de todos. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então Deus vai provar o nosso caráter ali, Ele está nos preparando. E aí Ele vai usar o tempo para isso. Então às vezes Ele dá o rema, e o rema vai passando os anos, vai passando o tempo, até que ele se concretiza.
E durante esse tempo eu preciso estar em paz e com fé, confiando que o Senhor vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então eu preciso descansar em Deus e confiar nele. Amém? Aleluia. Tempo de Deus. E o último 7 é discernir com o corpo de Cristo. Esse aqui eu aprendi com o Japa, né? É pegar aquilo que eu estou orando, ou que o Senhor me revelou, e submeter aos irmãos. Eu vou pegar os irmãos que cuidam de mim, ou que são mais próximos, irmãos maduros na fé, e eu vou perguntar para eles, olha, o que vocês acham? Eu posso pegar isso assim, Deus me disse que eu vou ser missionário na África. Eu posso chegar para os irmãos e submeter, o Senhor me trouxe essa palavra. O que vocês acham? E aí os irmãos, a oração deles vai me ajudar a regar essa palavra, para ver se realmente é um rema, se realmente é uma revelação do Senhor para a minha vida. Tá? Então, eu creio que todos esses pontos, assim, a gente precisa cuidar para ver se todos eles estão acontecendo na nossa vida. Se todos estiverem acontecendo, é um grande indício de que é um rema do Senhor, uma palavra revelada ali para nós. Uma palavra que vai nos trazer fé, que vai produzir vida, que vai nos trazer ânimo. Então a gente precisa depender do Senhor para que Ele possa produzir tudo isso em nós. Amém? Aleluia! Eu comentei que o rema ele é para glória de Deus, né? Ele é para trazer honra para o nosso Senhor. Alguém aqui de vocês já teve um rema de Deus em alguma área da sua vida? Alguém aqui já recebeu um rema? Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar aqui para que Deus nos abençoe. E depois eu queria assim que vocês pensassem nesse rema que vocês receberam. E enquanto os irmãos os músicos vêm para cá, vocês vão compartilhar com o irmão que está do lado de vocês 30 segundos desse rema, para a gente glorificar ao Senhor juntos, tá? Então compartilhar com ele rapidinho o que Deus revelou, o que Deus falou para a vida de vocês, ok? Vamos baixar a cabeça e orar. Aleluia. Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque é Tu quem torna a palavra viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. É o Teu Espírito Santo que tem o poder para tornar viva essa palavra e para fazer com que nós tenhamos vida através dessa palavra, Senhor. Se alguém aqui, Senhor, nunca recebeu um rema Teu, Senhor, uma revelação Tua, Senhor, nós intercedemos agora juntos por esse irmão, por essa irmã, Senhor, para que eles recebam a revelação da Tua palavra, Senhor. Para que o pão diário esteja sobre a vida desses irmãos agora, Senhor. Para que eles tenham revelação de Ti, Senhor. Conhecimento, Senhor, de Ti. Conhecimento da Tua vontade para a vida deles, Senhor. Oramos pelas áreas de relacionamento, Senhor. Pelas áreas financeiras, Senhor. Jesus, pelo conhecimento de Ti, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Que Tu possa Te revelar com vida sobre cada um de nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.